Deuteronômio 18, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com vocês hoje, mais uma quinta-feira no culto de oração e doutrina, o tema quando eu digo que Deus não disse, baseado na expressão eu profetizo. Não é segredo para ninguém, ou para aqueles que são mais próximos a mim, que eu pertenço a um grupo denominado cessacionista. Eu creio que o dom de profecia, nos moldes do Antigo Testamento, ele foi temporário e ele cessou. Nos moldes do Novo Testamento, Jesus deu o dom de profecia para o estabelecimento da igreja. Os profetas, eles foram fundamentais para a edificação e crescimento da igreja. Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ou seja, no Antigo Testamento, o profeta ele não falava de si mesmo, ele não acordava pela manhã e dizia: hoje eu vou dar uma palavra para o povo. Essa mensagem não vinha dele, ele não proferia os seus desejos nem as suas vontades. O profeta do Antigo Testamento, ele passava uma mensagem direta do Senhor para o povo, e nenhum deles usou a expressão eu profetizo. A forma correta, quando um profeta se dirigia ao povo de Deus, era: assim diz o Senhor. Você vai olhar os escritos dos profetas no Antigo Testamento, e você vai encontrar essa expressão predominante: assim diz o Senhor. Às vezes a mensagem de um profeta, ela era reveladora acerca da vontade de Deus. Então Deus, quando queria revelar sua vontade ao povo, ele chamava o profeta, passava essa mensagem ao profeta, e o profeta passava a mensagem para o povo. Em outras ocasiões, o profeta predizia o que iria acontecer, e isto é visto ainda no Novo Testamento. Na Nova Aliança acontece também esse tipo de profecia. Nós vamos encontrar em Atos 11, 28, a Bíblia vai citar ali um profeta chamado Ágabo, também em Atos 21, versículo 10. Mas após o avanço do Evangelho e a organização da igreja, os profetas, bem como todos os dons, eles desapareceram. Os primeiros cristãos, eles não tinham a Bíblia completa como nós temos, e alguns deles também não tinham acesso nem aos escritos do Antigo Testamento, muito menos os primeiros escritos do Novo Testamento. Os profetas do Novo Testamento, então, eles preencheram um espaço, uma lacuna deixada pela palavra de Deus. Ao anunciar a mensagem de Deus, eles estavam ali fazendo o papel de porta-vozes da palavra de Deus para quem não tinha acesso às Escrituras. O livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, ele foi concluído já quase no final do primeiro século. Enquanto isso, o Senhor enviou profetas a fim de proclamar a sua vontade, a sua palavra ao povo. Após a conclusão da Bíblia, a revelação de Deus estava completa e nas mãos do povo. Não há mais necessidade de profeta. A igreja, ela já foi fundada, a revelação já foi dada, já foi completa e já foi entregue na conclusão do cânon, que é esse que nós temos: 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Por isso, quando vocês olharem para alguns que se intitulam profetas hoje, quando vocês começarem a ouvir esses pseudo-crentes que dizem eu profetizo, eu declaro,
né? Eu determino, é bom vocês lembrarem que Jesus alertou quanto ao surgimento de falsos crentes e principalmente de falsos profetas. Então, a igreja ela deve estar atenta, ela deve diferenciar sobre eu profetizo e eu desejo que isso aconteça. Ou seja, hoje é quinta-feira, eu poderia chegar aqui com vocês e pegar os pedidos de vocês e dizer: eu profetizo que isso aconteça. Poderia, entretanto, essa mensagem não seria minha, não seria de Deus, aliás, ela seria exclusivamente minha. Deus não me mandou falar isso. Eu não tenho nenhuma autoridade em mim mesmo para determinar que os pedidos de vocês aconteçam. Na realidade, o que eu devo fazer é levá-los à presença de Deus e pedir que Deus assim conceda o meu desejo. Então tem muita gente que está querendo realizar o seu desejo usando essa expressão eu profetizo. Quando alguém diz eu profetizo, ele está assumindo a condição de um profeta. Na realidade, ele está se demonstrando como um falso profeta. O verdadeiro crente, ele vai dizer: eu desejo isso para você, eu não profetizo isso para você, mas eu desejo que Deus dê o melhor para você, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe faça próspero, que Deus imponha as suas mãos sobre a sua família, sobre a sua casa. Esse é o desejo do meu coração. Se Deus vai fazer, eu não sei, isso é com Ele. O verdadeiro profeta, hoje, ele vai dizer: eu peço a Deus que conceda o desejo do seu coração, e não eu determino que Deus realize o desejo do seu coração. Dizer eu profetizo e determino enquadra a pessoa na condição de um falso profeta, de um falso crente. Irmãos, com Deus não se brinca. Não deve haver da nossa parte nenhum tipo de leviandade, tentar mostrar para o povo que nós temos uma espécie de intimidade a mais com Deus, a ponto de Deus a suportar que eu determine aquilo que Ele deva fazer ou não. Na realidade, Deus ele é muito duro e muito sério com a sua palavra. Bom lembrar que Deus havia determinado como a sua arca, que representava a sua presença, deveria ser carregada, né? As varas de Arão na lateral, lá 2 varas, carregado nos ombros pelos sacerdotes. E aí Davi vai desobedecer essa ordem do Senhor, e ele coloca ali o seu desejo, a sua vontade pessoal, e Uzá acaba morrendo. Davi se entristece, Deus vai até ele e pergunta assim: é justa essa tua revolta? Às vezes nós cometemos erro, nós pecamos, Deus nos pune, a coisa não sai como nós desejamos, e nós nos revoltamos, nós nos irritamos, ficamos de cara feia, porque achamos que merecemos ser ouvidos. Irmãos, o soberano é o Senhor é Ele, não somos nós. Então com Deus não se brinca. Deve haver temor, tanto da parte de quem profere, quanto da parte de quem recebe. Preste atenção. Na vida do povo de Deus deve haver temor tanto a esse que diz eu profetizo, quanto àquele que ouve. Se ele ouve com o coração desejoso de receber e acreditando nisso, é um problema. Ele está errando tanto quanto aquele que está falando. Eu jamais permitiria que um falso crente, um falso profeta, ou qualquer outra pessoa colocasse as mãos sobre mim, pessoa que eu não conheço, um falso crente, um falso mestre. Eu jamais permitiria que ele colocasse sua mão sobre mim. Eu jamais permitiria que ele direcionasse a palavra do Senhor na minha direção. Não é o fato de alguém andar com a Bíblia nas mãos que diz que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Muito cuidado com isso. O próprio inimigo, Paulo vai nos dizer que ele se disfarça, né? Ele se apresenta como anjo de luz. Em 2 João, nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas obras más. Então deve haver um cuidado tanto de quem fala quanto de quem ouve.
Não posso ouvir qualquer um, eu não posso ouvir qualquer tipo de mensagem que esteja contrária à palavra de Deus, a mensagem que seja contra a sua doutrina, a mensagem que ultrapassa os limites daquilo que Deus diz, a mensagem que glorifica o homem, que exalta o homem e não glorifica e não exalta a Deus. Isso faz parte de mais obras, eu não posso me tornar cúmplice disso. Não recebam o ensino de quem não prega a sã doutrina. Nós temos uma doutrina, bom pensar nisso. A nossa igreja tem uma doutrina muito bem definida. Então é dever nosso sermos criteriosos naquilo que ouvimos, e principalmente quando nós convidamos outras pessoas, outros pregadores para vir aqui. Se a pessoa não tem a mesma doutrina, não é da mesma fé e ordem, é necessário tomar cuidado. Às vezes aqueles que vêm de fora acabam semeando dúvida, semeando uma falsa doutrina, um falso ensino no meio do povo. 1 João capítulo 4 versículo 1, João diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Imaginem uma dessas reuniões que o Soares faz, o Valdomiro, o Macedo e outros que profetizam cura, profetizam emprego, prosperidade, na TV, né? Ou até na internet. É impossível que aconteça um milagre na vida de todas as pessoas que estão necessitando ali. É impossível que aconteça na vida de milhares de pessoas o milagre ao mesmo tempo. Deus irá olhar para todos de uma vez só, naquele momento, vai aceitar, vai ouvir a voz desse falso mestre, desse falso profeta, e curar milhares de pessoas ao mesmo tempo, abençoar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Vocês imaginem se isso pudesse acontecer, se fosse verdade, não tinha ninguém mais desempregado no Brasil, porque todos os dias eu vejo pessoas profetizando emprego, não havia mais doentes, todos os dias eu vejo pessoas profetizando cura, determinando a ação de Deus na vida das pessoas. Não é assim que a coisa funciona. Então, as expressões que eles usam não edificam, muito pelo contrário, confundem as pessoas. Algumas pessoas ouvem esses pregadores achando que vão ser abençoados, que vão ser agraciados, e de repente a coisa não acontece, e isso, no lugar de trazer benefício para o evangelho, traz problema, atrapalha. As pessoas ficam confusas. E ainda tem gente que usa a Bíblia fora do contexto, né? Tem gente que usa texto de Marcos 11, tudo quanto pedir, dizer em meu nome, crendo que recebeste, assim será convosco. Então, quando essa palavra é proferida que não acontece o milagre, alguns dizem: olha, é falta de fé de quem profere, é falta de fé de quem ouve. Na realidade não é. Jesus estava falando com os 12, na realidade com 11 ali, não estava falando para todo mundo. Quando você lê os escritos do Novo Testamento no início da igreja, os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, não era pela mão de todo o povo. O povo ali em Atos capítulo 2 não saiu pelas circunvianças fazendo milagre, curando pessoas à torta e à direita. Essa mensagem foi direcionada aos 12. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios no capítulo 12, no versículo 12, ele diz que as credenciais do apostolado foram vistas nele, por meio de sinais e prodígios e operações miraculosas. Então, esses sinais que aconteceram, os sinais miraculosos, foi dado por Deus aos apóstolos para que a mensagem do evangelho fosse autenticada, para que eles entendessem, para que as pessoas entendessem que de fato eles vieram de Deus. Hoje é comum ver ímpios usando expressões: está amarrado, eu repreendo, né? Isso na realidade isso é uma blasfêmia. É comum, sabe? Gente que não tem nenhum relacionamento com Deus: olha, eu não recebo isso, eu repreendo isso, eu amarro, está repreendido. Quem é esse ser humano ímpio para usar desse tipo de prerrogativa? Os falsos profetas se habituaram a decretar, e os ímpios se acostumaram a falar essas coisas. Eles acreditam estar falando, profetizando e atacando o inimigo em nome de Deus. As pessoas que fazem isso, eles acreditam que estão fazendo o que é certo, e o que é pior, alguns acreditam que há alguma espécie de poder nele. Na realidade não há. Essas pessoas, quando dizem eu profetizo, eles ficam torcendo para que a coisa aconteça, e quando acontece, eles chamam, né,
a prerrogativa para si. O problema é que Deus é tão gracioso que o falso profeta vai lá e Deus passa a sua graça por cima do falso profeta, atinge o povo lá quando Deus quer, e aí o falso profeta acha que depende dele. Na realidade, quando nós olhamos mais profundamente as Escrituras, Deus lhes manda a operação do erro para eles darem crédito à mentira. É isso que acontece. E esse falso profeta se enche de orgulho. Na realidade, são palavras jogadas ao vento, na sua maioria sem sentido algum. Essas palavras não fazem sentido nenhum, e quase sempre sem nenhuma relação com a palavra de Deus. Eu sigo alguns pregadores no YouTube só para ver eles fazendo graça com o David Leonardo e esses outros aí, né? Os caras fazem tanto tipo de profecia, falam tantas coisas, né, que parece que vai acontecer, que a vida do cristão é uma maravilha. Parece que na vida deles crente não tem problema, crente não passa por dificuldade, crente não passa por adversidade. Irmãos, o nosso Senhor, que é o cabeça da nossa fé, ele teve que pagar pelas nossas vidas com a sua própria vida, ele teve que derramar seu sangue na cruz. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você se relaciona. Quando eu olho para esse tipo de gente, eu vejo que são cegos, induzindo outros cegos a caírem juntos no mesmo buraco. Eles são participantes dos mesmos erros, cometem os mesmos erros, são loucos, não pensam nas consequências, eles pensam que há poder nas suas palavras, eles acham que podem determinar, e a coisa vai acontecer. Satanás, que é o diabo, para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão de Deus. Ele não age de forma totalmente livre. Uma coisa que está muito em voga nos nossos dias, né? Satanás usa tornozeleira eletrônica. Ele não anda por onde ele quer, ele não faz o que ele deseja, tá? Então hoje, né, popularizou a tornozeleira eletrônica nos nossos dias. Então Satanás, ele tem uma tornozeleira eletrônica que Deus colocou nele. Ele não faz o que ele quer. Então, se Satanás não faz o que ele quer, se ele não tem esse poder e não tem essa autoridade, quanto mais esses falsos profetas michurucas por aí. Sempre que uma pessoa firme está falando em nome de Deus, ele deve ser confrontado com o que a Bíblia diz. Quando você vê alguém pregando, alguém falando em nome de Deus, dê uma observada nas Escrituras, veja se de fato é assim mesmo. Se você ouve alguém que lhe interessa, ou se você ouve alguma palavra interessante, lembre-se de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 a 21, que diz: não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Então, quer seja a palavra do Senhor, ou uma outra mensagem, ou uma suposta profecia, a nossa atitude deve ser de colocar à prova. Não é aceitar a palavra de qualquer um, é provar os espíritos, é provar se essa palavra está de acordo com aquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Interessante que o texto de Deuteronômio fala da soberba. Quando o homem age assim, ele está agindo com soberba. Quando Paulo diz assim: é necessário que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Então esses caras pensam além do que convém. Eles acham que há poder neles, eles acham que eles têm a liberdade e o poder de determinar o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer, quando Deus deve agir ou não deve agir. Eles se acham portadores de toda a revelação de Deus, eles se acham portadores de toda a autoridade vinda da parte de Deus. Eles são soberbos. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria para discernir essas coisas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com aqueles. E você pode até julgar que são homens de Deus, mas se a palavra deles não estiver de acordo com a palavra de Deus, se a pseudo-profecia não se cumpriu, ele é um falso profeta, ele é um falso mestre, ele é um falso crente. Afaste-se dele. Que Deus nos abençoe.